Olá, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a uma sequência de vídeos falando sobre a origem de Javé, a origem de Yahweh, a origem do tetragrama ou tetragramaton, a origem das letras Yud, Re, Vav, Re. De onde surge isto? De onde vem este Deus? Quais são as hipóteses mais válidas acerca da origem? Bom, de acordo com diversos escritores, historiadores, sociólogos especializados na cultura do Antigo Testamento, existem várias hipóteses que possam ser de origem, que possam demonstrar, melhor dizendo, a origem do tetragrama. Mas, nestes vídeos que farei aqui para vocês, nós iremos direto às melhores hipóteses, ok? Nós não ficaremos apenas falando de hipóteses correlatas e que têm frágeis argumentações. Vamos diretamente às melhores hipóteses, ok? Das quais podemos tirar muito proveito, muito conhecimento e muita informação. É óbvio que para você que acompanha o nosso trabalho no canal Verdades Ocultas da Bíblia, você sabe que Deus não tem nome, ok? A divindade não tem nome. São os homens que atribuem nomes a Deus ou aos deuses, ok? Mas divindade não, a divindade não tem nome. Então, vamos à parte histórica, vamos à parte arqueológica. Eu farei uso nessa sequência de vídeos de livros especializados no tema e de também artigos científicos. Então vamos. El e Baal na história hebraica. Preste bastante atenção. O início de Israel se deu nas montanhas de Canaã, existindo como um subgrupo dos cananeus. Uma estela do faraó Merneptah, olha a datação, 1213 a 1203 antes da Era Comum, antes de Cristo, contém a descrição de uma campanha militar no Levante. Vários povos derrotados são descritos e Israel aparece não como um país, mas sim como um grupo de pessoas. Determinante para nossa pesquisa é que o nome Israel aparece na estela e não Israyahu, que é uma das possibilidades ou nomes que alguns acadêmicos levantam para sustentar a questão da origem de Israel, ou a origem do tetragrama. O que indica pela composição do nome, pela partícula Yahu, que esses proto-israelitas fossem adoradores desde o seu surgimento do Deus Yahvé. O nome Israel, com a partícula El, fornece com toda a probabilidade que o Deus cabeça do panteão cananeu foi adorado entre esses primeiros israelitas. Então, a estela de Merneptah, em 1213 a 1230 a.C., antes da Era Comum, descreve uma campanha no Levante, aonde Israel ali aparece como um povo que foi vencido, derrotado nessa campanha. A própria Bíblia hebraica testemunha que Yahweh foi introduzido a partir de fora. Então, a própria Bíblia hebraica demonstra isso. No panteão dos primeiros israelitas, até porque todos nós sabemos, já fiz vídeos aqui, os primeiros israelitas eram politeístas, ok? Essa divindade não pertencia ao panteão cananeu. Então, a evidência que nós temos é essa. É que o tetragrama, o Yahweh, o Javé, não era pertencente ao panteão cananeu, ao panteão de deuses
ugaríticos, ok? Existe até uma tese acadêmica que tentou se sustentar dizendo que sim, mas na verdade o que temos ali é um provável erro de grafia, erro de abreviação, que na verdade não seria a abreviação referente a Yahweh, mas referente a Ian, filho de El, o Deus dos mares, o Deus das águas, ok? Então ali é um erro onde o copista possa, o escritor ou copista daquele texto ugarítico, ele possa ter trocado letras ali, ok? Então vamos continuar. Essa divindade não pertencia ao panteão cananeu, pois não encontramos nenhuma menção dessa divindade nos escritos de Ugarit. Assim, onde surgiu Yahweh? Onde surgiu Javé? Uma pista se encontra em Juízes 5, 4 e 5, que diz: Yahweh, Yavé, Javé, o tetragrama. Quando saístes de Seir, quando avançaste nas planícies de Edom, a terra tremeu, troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água, os montes deslizaram na presença de Yahweh, o do Sinai, diante de Yahweh, o Deus de Israel. Essa descrição teofânica, né, montes, trovão, a terra tremeu e por aí vai, colabora com a ideia de que numa antiga tradição Yahweh veio do sul da Transjordânia, na região desértica de Edom. Em Gênesis 25, 19 a 34, o patriarca Jacó, lido na tradição como antepassado de Israel, e Esaú, antepassado de Edom, são irmãos. Talvez o culto para adoração a Yahweh foi introduzido em Israel pelos edomitas ou por seminômades dessas áreas desérticas. Midian aparece também como indício das origens do culto yahwista, Êxodo 2 a 4, capítulos 2 a 4. Mas a discussão sobre esse tema na pesquisa bíblica ainda carece de consenso. Como eu disse, existem várias probabilidades e a mais provável é esta que nós estamos apresentando. Eu vou trazer também mais conteúdos com estas demonstrações de que esta é uma probabilidade muito bem fundamentada até o momento. Yahweh foi concebido a partir de sua entrada no panteão como filho de El, assim como outros deuses cananeus. Deuteronômio 32, 8 e 9 testemunha nossa afirmação. Então a tradução correta desse texto é Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando Elion, que é um dos nomes de El, repartia a herança para as nações e quando espalhava os filhos de Adão, ele estabeleceu os territórios dos povos conforme o número dos filhos de El. Exatamente. Quem são os filhos de El? Os deuses. Então, até esse versículo, até essa parte aqui, está dizendo que os homens, as nações, os povos, eles foram divididos, né, cada povo, cada país, cada região, seja o que for, de acordo com o número de deuses que existia, como se cada povo fosse correspondente a um deus, filho do deus El. Mas a parte de Yahweh foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Ou seja, para Yahweh, para Javé, foi dado a ele o povo de Israel. Uma versão grega desta passagem, encontrada em Qumran, tem a seguinte tradução: quando Elion deu às nações em herança, quando ele repartiu os homens, fixou os territórios dos povos segundo o número dos filhos de El, de Deus. E a parte de Yahweh, do tetragrama, é o seu povo. Jacó é a parte que lhe é atribuída. Então você vê que essa tradição de um olhar politeísta sobre o antigo Israel ainda sobreviveu em muitos textos hebraicos, ok? Então é fato isso. E aí vai continuar dizendo assim, o texto é claro. Elion, que é um título, um epíteto de El, reparte as nações soberanamente para seus filhos divinos. Para o seu filho Yahweh, ela reserva Israel. Outros textos na Bíblia hebraica
demonstram a influência de El no culto do antigo Israel. Relatos estes que mostram que os antepassados dos israelitas foram adoradores de El. Por exemplo, Êxodo 6, 2 e 3. Afirma categoricamente: Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou Yahweh. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahweh, não lhes fiz conhecer. Os autores dessa narrativa estão conscientes de que os patriarcas foram adoradores de outras divindades cananeias. O patriarca Abraão aparece diversas vezes conversando com El Shaddai. Jacó, em Gênesis 28, 10 a 22, erege um altar de nome Betel, que significa literalmente casa do Deus El. Esse altar, posteriormente na monarquia israelita, vai se transformar em altar de Yahweh pelo rei Jeroboão I, 1 Reis 12, 26 a 33. Jeroboão I reinou em 931 a 909 antes da Era Comum e foi o primeiro rei de Israel após a separação dos reinos, né? Aliás, uma separação um tanto lendária, tá bom? Haja vista que a Bíblia parece nos descrever uma terra mais desenvolvida e abençoada ao sul, mas o que a arqueologia mostra é que a terra mais desenvolvida era o norte. Então vamos continuar aqui a leitura. Esse tema nós podemos abordar em um outro momento, ok? Tornando-se independentes dois reinados, o lado norte, Israel, e o lado sul, Judá. A partir de então, provavelmente as tradições de El e Yahweh vão se fundir paulatinamente e essas divindades serão entendidas como uma só. É uma hipótese, é uma probabilidade. Nós também faremos um vídeo, tá? Mostrando o que Thomas Homer, um dos maiores especialistas da atualidade, falam sobre esse tema. Você não pode perder o segundo vídeo falando sobre isso. Baal aparece muitas vezes nas páginas da Bíblia hebraica, por ser um deus da tempestade e deus guerreiro. Competiu com Yahweh por essas atribuições no culto praticado pelos antigos israelitas e judaítas. Nos relatos do personagem Elias, principalmente encontrados nos capítulos de 1 Reis 18, 20 a 40, narra-se um terrível confronto entre o profeta de Yahweh e os profetas de Baal. Coloca-se diante do leitor ou do ouvinte algumas questões. Quem é o Deus de verdade? Quem é o verdadeiro Deus da tempestade? Os relatos terminam com a vitória do Deus Yahweh e a consequente morte de todos os profetas de Baal e, posteriormente, da rainha fenícia Jezabel, esposa do rei Acabe, que casou com Jezabel para fortalecer laços políticos com os fenícios e que gerou uma maior influência do culto da divindade cananeia no Reino do Norte. Alguns salmos poderiam ter sido compostos em um primeiro momento em louvor a Baal, antes de se tornar um salmo yahwista. O Salmo 29 louva a Yahweh do seguinte modo. Preste bastante atenção nessa curiosidade. Tributai a Yahweh, ó filhos de Deus, tributai a Yahweh, glória e poder, tributai a Yahweh, a glória ao seu nome, adorai a Yahweh no seu esplendor sagrado, a voz de Yahweh sobre as águas, o Deus glorioso troveja, e Yahweh sobre as águas torrenciais, a voz de Yahweh com a força, a voz de Yahweh no esplendor. Os tributos a Yahweh são os mesmos de Baal em Ugarit. Ele é adorado como Deus da tempestade e da ordem que, com seu domínio, controla as forças caóticas. Desse modo, o salmista está em aberta polêmica contra o culto de Baal, afirmando nesse cântico que Yahweh é o Deus da tempestade e domina as forças ameaçadoras do caos, não
Baal. Então, meus amigos, essa foi a primeira parte. Eu vou encerrar aqui para não ficar um vídeo muito longo. Assista a segunda parte, onde nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa questão de Yahvé ter se originado entre os adoradores de Edom, entre os moradores da montanha ou da parte montanhosa de Seir, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.